de ficar com medo da voz do teu inimigo, porque do lado de cá tem uma oração que Deus responde. A oração de um intercessor pode virar, transformar uma realidade. A oração de um intercessor pode virar um decreto, pode transformar uma sentença. A oração de um intercessor. Se a oração é um instrumento tão importante, se a oração nos conecta com Deus, se a oração é essa ferramenta tão poderosa de transformação, se a oração tem o poder de abrir o céu, nós precisamos aprender mais sobre oração. Se a oração ela produz milagres, se através da oração vidas são fortalecidas, pessoas são renovadas, encorajadas a continuar, nós precisamos aprender mais sobre oração. A oração te aproxima de Deus. Olha o que a palavra diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Tem alguém já se sentindo mais perto de Deus aqui? A oração tem esse poder. Então a nossa igreja está vivendo um tempo de transição, um tempo de crescimento e de amadurecimento. Nós temos visto aqui, irmãos, muitos milagres acontecer aqui na nossa igreja. Muitas curas, tem tumores sumindo aqui na igreja, que é um negócio assim assustador. Milagres de tumores desaparecendo. Tem pessoas aqui na igreja que tem o exame médico do mês anterior e agora que literalmente o tumor sumiu. Pastor, qual que é a explicação disso? Milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Nós temos testemunhos aqui na igreja, irmãos, de pessoas prosperando, de pessoas crescendo, pessoas avançando. Então a nossa igreja já tem vivido muitos milagres. Só que agora chegou a hora do céu aumentar a intensidade dos milagres. Por quê? Porque quando nós crescemos em oração, quando nós aprendemos mais sobre oração, quando nós desenvolvemos mais em oração, nós aumentamos o poder de Deus no nosso meio, nós aumentamos a presença de Deus no nosso meio, mais milagres acontecerão. Se prepare, porque a porção que Deus já derramou foi muito boa, mas a porção que Deus vai derramar será maior ainda, será mais poderosa ainda. A tua casa terá um testemunho para contar, o teu trabalho terá um testemunho para contar, a tua saúde terá um testemunho para contar, a tua empresa, os teus negócios terão um testemunho para contar. Por quê? Porque quando nós nos achegamos mais perto de Deus, Deus se achega mais perto de nós. Por isso nós precisamos aprender a orar. Fala comigo, orar é importante. Você que é igreja online conosco, repita aí comigo, digita aí no chat: orar é importante. E sabe o que é a questão de orar, irmãos? Geralmente nós não gostamos de orar. A gente não gosta, mas não, me acordei na vontade de orar. Isso não é normal, a gente não tem muita vontade de orar. Só que quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a criar prazer na oração. Guarda isso aqui. Quando você fala muito sobre oração, algumas coisas acontecem. Se por acaso você acordar de madrugada, acordar à noite, e não for por algum barulho, e não for por alguma dor, algum tipo de dor, não vá para a geladeira, tá, irmãos? Dobre os seus joelhos, porque é o Espírito de Deus te chamando para orar. Contei aqui para a Regiane hoje de manhã, o Tito essa noite, a gente estava dormindo juntos, umas 4 da manhã, 3h30, 4 horas, e ele estava do lado dele, ele falou: papai, eu estou tendo um pesadelo. Aí eu falei assim: o que você sonhou, filho? Ele me contou o sonho dele. Aí eu falei: vamos orar. Aí nós oramos, eu orei junto com ele de madrugada, e falei para ele assim: filho, se em algum momento você tiver algum sonho desse de novo, você vai fazer a seguinte oração. Isso serve para você também. Eu repreendo todo espírito maligno, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda voz contrária do Senhor. Senhor, eu sou abençoado, me dê uma noite abençoada de descanso, amém. Pode deitar e dormir. Aí a Regiane veio 6h30 com a Duda, 6h30 da manhã, elas vieram para a igreja hoje. Eu e o Tito viemos por volta de 7h30. Aí saindo de casa, ele me perguntou assim: papai, como que é mesmo a oração que eu devo fazer? Porque, irmãos, a oração é um instrumento tão poderoso que ela vai mudando a tua vida. A oração é um instrumento que você começa não gostando de orar, mas depois você percebe a importância de orar, você começa a sentir prazer em orar, e a oração passa a ser um refúgio. A oração se torna um refúgio para muita gente. Porque tem hora que você não pode chorar para mais ninguém, você só terá a Deus para chorar e para abrir o teu coração. Então aprender sobre oração é muito importante. E hoje nós falaremos sobre a oração de intercessão.
Existem guerras que você vencerá no seu quarto de oração. Quem aqui tem um quarto de oração? Pois é, pessoal, você precisa ter um quarto de oração, um lugar de oração. Marca horário e lugar com ele que ele vai. Lembra quando você começou a namorar? Você marcava aquele encontro com aquela pessoa. Você marcava o horário e o lugar. Cadê o povo os empresários da igreja que tem comércio de comida? Cadê? Cadê o povo que tem comércio de comida aqui? Olha lá no fundo lá, ó. Quem é que eu tô vendo ali? Dinei, ó. Dinei tá ali, ó. Não, Dinei, aquele pão com picanha e queijo que você serve ali, Dinei do céu. Misericórdia, deu até fome aqui, viu? Quem mais tá aqui? Quem mais de comida? Empresário de comida. Fala o nome aí pra mim, gente. Hã? Quentinhas da Bia. Quem mais? O seu? Restaurante Vovó Maria. O seu? Chandelle Café? Grandelle Café? Tem café bom lá? Eu quero ir lá visitar, ó. Grandelle Café. Ó, tanto de lugar gostoso aqui, irmãos. Aí você marcou aquele encontro com a pessoa amada. Aí você fala assim, ó. Então vamos lá, depois do culto hoje, 22 horas, vamos lá tomar um café. Vamos lá no restaurante, vamos lá comer alguma coisa e tal. Aí, geralmente as pessoas são pontuais, né? Geralmente as pessoas são pontuais. Mas tem umas que não são, amém? Você sabia que com Deus é a mesma coisa? Você pode orar onde você estiver e Deus vai te ouvir. Mesma coisa você ligar para alguém, qualquer hora a pessoa vai te ouvir. Mas quando você marca o encontro é diferente. Começa a marcar encontros com Ele que Ele vai. Fala com Ele assim, Senhor, eu estou te esperando, não é para mim não, você vai falar para Deus. Fala com Deus assim, Senhor, essa semana eu estou te esperando todo dia. 6:30 da manhã, na beirada da minha cama, eu vou estar de joelho dobrado, aparece ali, te fala, e Deus vai. Existem orações que você vai vencer lá no seu quarto de oração. Olha o que diz o texto aqui, Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai, e o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Existem orações que você vai ter resposta no seu quarto de oração. Existem orações, existem guerras espirituais que você vai vencer sozinho. Porém, existem algumas batalhas espirituais que você precisará da igreja intercessora com você. Fala comigo assim, há poder na oração da igreja intercessora. Olha o que a palavra fala sobre intercessão. Tem muitos textos bíblicos aqui. Eu não vou ler todos, vou ler alguns. Segunda carta aos Coríntios 1:11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Fala comigo, intercessão. Primeira carta a Timóteo 2:1-2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Fala comigo, intercessão. Primeiro livro dos reis de Israel 13:6 diz assim: enquanto o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, ao seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Fala comigo, intercessão. Se você quiser todos esses textos, não sei se vocês sabem, a lição do GR da semana, você que não participa de um GR, depois vai no nosso aplicativo, procura o GR, é o nosso grupo de relacionamento mais próximo da tua casa. Toda semana as lições são a mensagem de domingo. Então essa semana os nossos GRs, nós estaremos compartilhando isso aqui. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, intercessão. Filipenses 1:4. Sempre e em todas as minhas orações, fazendo orações por vós, com alegria, intercessão. Colossenses 1:9. Por essa razão eu também,
Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, intercessão. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja, e estes orem por ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Fala comigo, intercessão. A intercessão, então, irmãos, é a união da fé dos santos por um mesmo propósito. Nós precisamos nos unir em oração por algumas causas específicas. A intercessão é o clamor de um povo por uma mesma causa. Olha o que a Bíblia diz. O povo hebreu está preso no Egito, escravo no Egito, cativo no Egito, por muitos e muitos anos. Só que a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. E Deus ouviu o clamor do povo e decidiu libertá-los. Porque Deus ouve a tua oração no quarto de oração, mas Deus também ouve a oração da intercessão. Existe a oração intercessora. Nós precisamos ser uma igreja intercessora. Como assim, pastor? Se a dor do teu próximo não te incomoda, tem algo errado com o evangelho que você acredita. Se o teu irmão do lado está enfrentando uma luta e essa luta não te comove, não te faz orar por ele, tem algo errado com a oração com o evangelho que você acredita. Nós precisamos ter intercessores. Eu desde manhã eu tenho pedido aqui na igreja, para os pastores auxiliares aqui da igreja, para os diáconos e as pessoas de intercessão, quando terminar todo o culto, eles estejam aqui na frente para orar pelas pessoas que precisam. Se você precisa de uma imposição de mãos, uma oração, se você precisa bater um papo, tem os intercessores aqui para estar com você. E detalhe, muito cuidado com quem você seleciona para ser teu intercessor. Sabe por quê? O intercessor muitas das vezes não quer saber do teu problema, mas ele quer entrar na batalha com você pelo teu problema. Porque tem muita gente que só, na desculpa de ser intercessor, só quer informação, você sabia? É mesmo? Como que é? Me conta. Quem foi? Que dia? Que cor? O que estava passando na TV? Que é só detalhe. O intercessor, na maioria das vezes, não quer detalhe nenhum, mas ele só quer dizer para você: ei, eu estou contigo na tua guerra, eu vou jejuar com você, eu vou orar com você, e esse milagre vai chegar. Eu só paro no dia que a tua bênção chegar. O intercessor não é um fofoqueiro. O intercessor, na maioria das vezes, ele é um conselheiro. Se você conhecer alguém que tem espírito de fofoca na igreja, você coloca a mão na cabeça e repreende em nome de Jesus. Nossa igreja não é lugar de fofoca, nossa igreja é lugar de intercessão. E se você conhece um fofoqueiro aí, já pode pôr a mão na cabeça, porque é demônio, e vai sair rapidinho em nome de Jesus. Pode pôr a mão na cabeça aí, irmão, pode pôr. Acharam alguns aí, pessoal? Acharam? Espírito de fofoca, sai! Sai! Em nome de Jesus, agora! Não levanta não, que fica feio, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, eu tenho os meus intercessores. Pessoas que oram por mim, pessoas que jejuam por mim. Porque existe poder na minha oração. Mas tem momentos na vida que Deus vai usar os meus intercessores. Eu vi a Kézia aqui hoje, a Kézia está ali, corre aqui de novo, Kézia. Terceiro culto que eu faço isso com ela. Quero mostrar um testemunho para você. Deus vai te apresentar, vai colocar no teu caminho os intercessores. Algum diácono da igreja. Não pega qualquer pessoa não, tá, irmãos? Tem que ser algum diácono da igreja, algum pastor auxiliar aqui da igreja, algum líder de GR. Pega algum aqui para ser teu intercessor e entrar nessa causa contigo. Olha a Kézia aqui, ó. A Kézia veio com a família dela aqui para a igreja. Tem quanto tempo, Kézia? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. E olha só, Deus mandou ela vir para cá. E olha o porquê que ela veio para cá. Kézia, por que você veio parar aqui, na IEQ de Uberaba? Essa intercessora sua, da pastora, da Duda e do Tito. Olha só, Deus mandou ela para cá, para ela ser intercessora da minha casa e da minha família. Amém. Pessoa que ora por mim, jejua por mim, intercede por mim. E na maioria dos meus problemas, ela nem sabe dos meus problemas. Mas uma coisa eu sei, ela está de joelhos dobrados por mim todos os dias. Amém. Nós precisamos de uma igreja intercessora. Amém. Deus te abençoe, Kézia. Obrigado, viu?
Até Jesus tinha as pessoas que caminhavam com ele em oração. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que às vezes Jesus se separava para orar, mas ele chamava com ele Pedro, Tiago e João. Você pode até orar sozinho, mas existem situações que você precisará de uma igreja intercedendo pela tua causa. Posso ouvir um amém? Vamos para a história aqui, vamos para a palavra. A Bíblia fala sobre um período em que a igreja está sendo perseguida. Os cristãos estão sendo perseguidos. Cristãos estão morrendo por não negar a sua fé. Cristãos estão literalmente sendo mortos por não negarem a sua fé. Perseguidos por todos os lados. Cristãos sendo mortos de várias formas, porque eles não negavam a fé. Pastor, o que é isso? Quem tem uma vida de oração, está firmado na palavra, não nega a sua fé diante das lutas e problemas dessa vida. Pessoas oscilando demais, pessoas com altos e baixos, mas quem tem uma vida de oração, quem é sustentado por oração, sabe que onde precisa estar firmado e que onde está firmada a tua fé. Pergunta dessa noite: onde está firmada a tua fé? Tua fé só está firmada em boas notícias? Sua fé só está firmada quando as coisas dão certo? Quem tem uma vida de oração está firmado na palavra, não nega a sua fé quando o problema financeiro bate, quando o problema familiar bate, quando o problema sentimental bate, quando o problema emocional bate. Não nega a fé, porque a minha fé está sustentada por oração e eu estou firmado na palavra de Deus. Irmãos, eu sou de uma época na igreja que desânimo se resolvia com oração e não com paralisação. Eu sou de uma época na igreja que desânimo se resolvia com oração, não é paralisando. Agora, estou desanimado, vou parar de servir a Deus. Estou desanimado, vou parar de orar. Estou desanimado, vou parar de contribuir. Estou desanimado, vou parar de buscar o Senhor. Ei, desânimo não se resolve com paralisação, mas desânimo se resolve com oração. Fala para Deus, fala: Deus, não estou aguentando, Deus, não estou dando conta. Chega na igreja, chega nos pastores da igreja e fala: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de intercessão, porque eu estou desanimado. E o crente resolve o desânimo é na oração, porque o desânimo não vai te paralisar. O diabo está desesperado tentando roubar o teu movimento, porque a fé é movimento, a fé te movimenta. Você sabia que tem um jeito do crente chorar? A Bíblia fala de um jeito que o crente chora. Salmo 126:6 diz assim: aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará com seus cestos cheios, celebrando. Dá para chorar andando, dá para as lágrimas escorrerem andando, porque quem está firmado em oração, resolve o seu desânimo na oração e não na paralisação. Esse desânimo não vai te paralisar, mas ele vai te movimentar, porque fé é movimento. Fala comigo: fé é movimento. Tem áreas da tua vida que estavam paralisadas, mas hoje Deus está abrindo os seus olhos e essas áreas vão começar a se movimentar. Eu repreendo todo o desânimo nesse lugar em nome de Jesus. Você foi chamado para se movimentar, você foi chamado para ganhar almas, você foi chamado para dar testemunho, você foi chamado para prosperar, você foi chamado para vencer. A Bíblia te chama de mais do que vencedor. Essa caverna não é o teu lugar. O teu desânimo hoje vai embora em nome de Jesus. Olha o que é ter uma vida de oração. A Bíblia diz que os romanos construíram um lugar conhecido como Coliseu. Um dia você vai viajar lá e vai conhecer. É muita gente para pouca fé. Eu vou. Coliseu, o que é o Coliseu? O Coliseu é como se fosse um teatro a céu aberto, onde esse Coliseu comportava mais de 100 mil pessoas como plateia. Uma das atrações do Coliseu, as lutas dos gladiadores. Você já viu alguns filmes aí do Coliseu, Gladiador? Já viu? Os gladiadores ali lutavam até a morte. Então o Coliseu era um teatro de batalhas. Só que a principal atração do Coliseu não era a luta dos gladiadores, mas a principal atração do Coliseu era a morte dos cristãos. Cristãos que não negavam a sua fé, eles eram capturados, eles eram aprisionados,
E ali, milhares e milhares de romanos aplaudiam e prestigiavam a morte dos cristãos. A história conta relatos que famílias inteiras de cristãos eram jogadas no meio da arena do Coliseu. E olha o que acontecia. Os romanos tinham leões que ficavam semanas, meses, sem comer e sem se alimentar. E o alimento desses leões eram os cristãos jogados na arena do Coliseu. A história relata casos em que famílias inteiras eram jogadas no Coliseu, dentro da arena do Coliseu. Ali às vezes mães com seus filhos, mães até com bebês de colo, porque não negavam a sua fé. Elas estavam ali e se sujeitavam a ser devoradas por leões famintos, para não negar a sua fé. As pessoas hoje estão negando a sua fé por qualquer coisa. As pessoas hoje estão se abatendo na fé por qualquer coisa. Mas os verdadeiros cristãos estavam na arena do Coliseu, os leões prestes a serem soltos. Mas sabe o que a história conta? Famílias inteiras dentro do Coliseu, esperando os leões serem liberados e eles seriam devorados. Mas a história conta que quando esses cristãos eram lançados dentro do Coliseu, todos eles dobravam os seus joelhos no meio da arena, elevavam os seus olhos para o céu e diziam: Senhor, morrer pelo Senhor é um privilégio. Obrigado, porque nós sabemos que essa morte aqui não é o fim, mas nós temos a vida eterna no Senhor. E de joelhos dobrados, eles eram devorados pelos leões. Pastor, o que é isso? Existe poder na oração. A oração te sustenta nos dias mais difíceis da tua vida. Nos dias mais difíceis da sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz assim: Eu estou certo que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de vir, com a glória há de ser revelada. Olha o que Paulo escrevendo aos romanos, que pensando que matando os cristãos estariam trazendo tristeza no coração dos cristãos. Ei, para nós que servimos a Deus, essa morte aqui não é o ponto final. Essa morte aqui é só o começo da melhor jornada da nossa vida, porque nós temos uma eternidade com o nosso Salvador. Paulo vai dizer assim: eu tenho por certo que as guerras dessa vida, que as aflições dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada. Quem tem uma vida de oração sabe que você pode estar passando por guerra aqui, passando por luta aqui, passando por problema aqui, mas se mantém de pé, porque vai valer a pena, porque nada disso se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Ei, nada disso que você está passando se compara com a glória que um dia Deus vai revelar para você. Tem uma glória eterna que um dia vai ser revelada para cada um de nós. Ei, não se apegue muito com as coisas daqui não, sabe por quê? Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar não é aqui, mas o nosso lugar é nas moradas celestiais com o nosso Senhor. Eu queria alguém para se empolgar com essa notícia aqui. Tem gente muito apegada com as coisas da terra, mas nós só estamos aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui como estrangeiros, mas a nossa terra são as moradas celestiais que o Senhor há de nos revelar no seu grande dia. Então, nessa perseguição dos cristãos, a primeira pessoa presa ali e morta é Tiago. Tiago, irmão de João, ele é morto, decapitado. Ao fio da espada ele é decapitado. E aí os judeus ficaram felizes com isso. Os religiosos bateram palmas pela morte de Tiago. Você já reparou o tanto que os religiosos têm prazer quando um mero pecador é julgado, condenado, disciplinado e exposto? Tanto que as pessoas têm prazer, ainda fica assim: fala Deus. Nós não deveríamos nos alegrar com o pecado do outro. Nós não deveríamos ser fofoqueiro e fofocar o pecado do outro, mas nós deveríamos ser intercessores e clamar a Deus para que Deus restaure o outro.
Ó, tem um pentecostal aqui, irmãos, uma menina pentecostal. Ah, eu sabia que você estava comigo. Deus te abençoe, tá? Então, irmãos, os judeus começaram a se alegrar com isso. E Herodes, percebendo isso, o que Herodes faz? Vamos prender Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, o homem mais importante no cristianismo em Jerusalém, a rocha da igreja. Vamos prender Pedro. E eles prendem Pedro, colocam Pedro no presídio de segurança máxima. A Bíblia relata que foram 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados para prenderem Pedro. Lançaram Pedro num cárcere profundo. Lançaram Pedro no presídio de segurança máxima e numa célula de segurança máxima. Mas enquanto Pedro estava preso, olha o que estava acontecendo. Fala comigo, existe poder na oração da igreja intercessora. Joga para mim Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa guerra aqui, Pedro não venceu no quarto de oração. Essa guerra aqui, Pedro não venceu sozinho. Pedro estava preso no presídio de segurança máxima, num cárcere profundo. Mas do outro lado tinha uma igreja de joelhos dobrados dizendo: Senhor, nós estamos aqui por causa de Pedro. A guerra de Pedro é a nossa guerra. O problema de Pedro é o nosso problema. A luta de Pedro é a nossa luta. É impossível aos homens, mas o Senhor pode fazer. Entra em providência, Senhor. Existe poder na oração da igreja intercessora. Pedro preso, mas a igreja estava em constante oração por ele, porque nem toda guerra você vai vencer sozinho. Existem guerras que você vai precisar da igreja intercessora. Herodes fazendo planos do lado de cá. Olha os planos de Herodes. Depois da Páscoa, nós vamos apresentar Pedro para o povo e nós vamos matar Pedro em praça pública. Vamos esperar chegar a Páscoa. Estamos na festa dos pães. Vamos chegar a Páscoa. Quando chegar a Páscoa, nós vamos pegar Pedro, levar ele para a praça pública, e ali nós vamos matar Pedro crucificado. Nós vamos matar Pedro decapitado. Do lado de cá, Herodes fazendo planos contra Pedro. Só que do lado de lá tem uma igreja de joelhos dobrados dizendo assim: Senhor, tem uma igreja aqui de joelhos dobrados clamando por Pedro. Tem uma igreja aqui de joelhos dobrados intercedendo por Pedro. Senhor, o Senhor pode virar esse quadro. O Senhor pode mudar essa situação. Nós sabemos que ninguém nunca saiu daquela prisão vivo, mas Pedro não é todo mundo. Pedro é um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Do lado de lá, Herodes fazendo os seus planos, mas do lado de cá tem uma igreja intercessora. Do lado de lá, o inimigo tramando planos contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua saúde. Mas do lado de cá tem uma igreja declarando a melhor semana da sua vida. Tem uma igreja intercedendo por você. Tem uma igreja profetizando sobre a tua vida. Tem uma igreja declarando cura, declarando resposta, pelo amor de Deus. Tem alguém em Uberaba para crer nessa palavra? O diabo pode fazer projetos, mas aqui tem uma igreja intercessora. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Ei, o diabo fazendo planos do lado de lá. Essa semana eu acabo com essa família. Essa semana eu quebro essa empresa. Essa semana eu destruo esse projeto. Essa semana eu vou preparar um acidente. Essa semana eu acabo com isso. Essa semana eu acabo. Do lado de lá ele fazendo planos. Só que do lado de cá tem uma igreja intercedendo e declarando a bênção de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus, a cura de Deus, a resposta de Deus. Milagre que só o céu pode fazer. Levanta a tua mão que eu estou profetizando aqui nessa noite. A Bíblia diz que os inimigos podem entrar por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Porque você é lavado, você é remido no sangue de Jesus. A tua casa é Deus que guarda, a tua família é Deus que guarda, a tua provisão vem do céu. Deus é o teu provedor, Ele é a tua cura, é Ele quem cuida de você. É muita gente para pouco glória. É muita gente para pouco glória.
É muita gente para pouca aleluia. Eu estou dizendo que o diabo pode fazer plano, mas Deus do outro lado está ouvindo a oração e o clamor da igreja. Do lado de lá está o inimigo fazendo planos contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, contra as suas finanças. Mas do lado de cá, pare de ficar com medo da voz do teu inimigo, porque do lado de cá tem uma oração que Deus responde. A oração de um intercessor pode virar, transformar uma realidade. A oração de um intercessor pode virar um decreto, pode transformar uma sentença. A oração de um intercessor. Olá pessoal, aqui é o pastor Eduardo Isidoro. Quero te agradecer por estar passando por aqui, assistindo os nossos vídeos. Eu quero dizer também que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link é um formulário, onde você pode ali fazer a tua pergunta, tirar a tua dúvida. Quem sabe a tua pergunta vira um podcast para a gente poder comentar sobre vida cristã, sobre igreja, sobre liderança, sobre desenvolvimento. A ideia é que tudo isso seja para enriquecer o conteúdo daquilo que a gente tem disponibilizado aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já dar o teu like, que é muito importante. Muito obrigado, Deus te abençoe.